Quero, nesses próximos minutos, falar com vocês sobre um desafio que chegou ao meu coração, eu reparti com os pastores. Quero pedir à Mônica que me ajude aqui com o tema. Eu quero falar sobre ele rapidamente. Alguns dias, orando, buscando ao Senhor, sentindo necessidade de falar com vocês neste próximo mês sobre este tema. Mês de outubro nós vamos voltar toda a nossa atenção para que nesta comunidade nós não esmoreçamos, nós não nos conformemos com as nossas casas, com as nossas famílias. Tem chegado ao meu coração que as famílias não vão bem. As famílias não estão bem. Os lares não estão bem. Os casamentos não estão bem. Relacionamento entre pais e filhos não está bem. E o Espírito chamou a minha atenção, eu reparti com o pastor Wagner, falei em casa, de que no mês de outubro, a gente vai dedicar aos domingos, vamos ter alguma agenda que você vai conhecer hoje durante o mês de outubro, com foco na família. Este texto é o texto de Neemias 4:14, quando Neemias convoca as famílias para lutarem. Neemias está levantando a importância de a família se levantar em oração, em posicionamento, porque o diabo tem um grande interesse em destruir o projeto eterno de Deus. O projeto eterno de Deus nada mais é do que a família. E se o diabo conseguir atingir a família, ele destrói o plano de Deus, o projeto de Deus. Então, vocês vão ver agora quais as áreas que nós vamos dedicar aqui aos domingos e aos sábados, com o enfoque das famílias. No dia 4 de outubro, domingo que vem, nós vamos falar sobre as prioridades de Deus para a família cristã. A gente quer ministrar na vida de todos vocês aqui. E eu quero que você veja este projeto, não apenas para você, mas para famílias que você conhece, que estão vivendo verdadeiras crises. Famílias cujos lares estão se desfinhando. A gente que se depara no dia a dia com tantas pessoas pedindo auxílio, orientação, agora é o momento de nós nos mobilizarmos. E no dia 4 nós vamos falar sobre este tema, prioridades de Deus para a família cristã. No dia 11 nós vamos falar sobre reis, profetas e sacerdotes e a mulher virtuosa. Vamos abordar este tema. No dia 17, nós vamos ter, no sábado, uma oficina. Nada mais é do que algo bem criativo, voltado aos filhos, às crianças. Vamos envolver os jovens, vamos envolver alguns líderes aqui, para passarmos um período aqui com os filhos de vocês. Tudo isto pensando no cuidado, pensando na atenção, pensando na proteção da família. A seguir, dia 18, domingo, nós vamos falar sobre namoro, noivado e casamento, porque temos percebido que os pais desconhecem como orientar, em que fase os pais devem cuidar destas áreas tão vitais, como o namoro,
namoros precoces, pais que dizem assim: mas eu estou crendo que vai ser o melhor. Passado 2, 3 meses, e eu me deparo com a realidade de que os pais foram enganados. E eu preciso trabalhar isto nesta comunidade: namoro, noivado e casamento. A seguir, dia 24, é um sábado. Os jovens, nosso MAG vai ser voltado para essas duas áreas: pais e filhos. Um tempo em que os pais e os filhos vão estar juntos. Pais, somente pai, não pai e mãe. E em separado, mães e filhas. Vamos trabalhar com as mães e com as filhas. Áreas tão importantes que as mães precisam ouvir junto com as filhas. E depois, acabou? Dia 25, vamos falar sobre a nova geração. Nós não podemos olhar apenas para o presente, mas olhar para o futuro. Então este material vai estar sendo divulgado nas redes sociais, no site da Comunidade da Graça, aqui da Zona Norte, nos grupos de WhatsApp que nós possuímos aqui. E agora é a hora de você trabalhar com as famílias. Você na célula, nós aqui aos domingos, os jovens nas células aos sábados, adolescentes, juniores, e o Ministério Infantil está trabalhando com os filhos de vocês. Em paralelo a este tempo aqui, cerca de 40 crianças estão reunidas agora, para serem ministradas, para serem preparadas para esta geração futura, que vai ocupar a minha e a sua responsabilidade como cristão nesta geração. Amém? Então fica aqui o desafio para você. Você, se quiser, não é obrigado, mas se quiser, eu estarei no mês de outubro jejuando todos os dias. Estarei jejuando durante todos os dias de mês de outubro. Vou separar pelo menos uma refeição. Vou me preparar, vou me consagrar, para que a gente respire, a gente transpire e a gente inspire o projeto de Deus relacionado à família. Amém? Tá bom assim? Fale para o seu irmão: outubro é o mês da família. Prepare-se, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 6. Quero ler um versículo com você. Quero ler o versículo 16. Eu queria pedir aos meus amados que me ajudam aqui na organização da celebração para abrirem estes vidros aqui, para circular o ar quente, porque eu estou já aqui quase que desfalecendo. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Espírito Santo, precisamos de revelação, precisamos de ajuda. Por isso, Espírito que está aqui, abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, e revela-nos Jesus nesta Escritura. Glorifica Jesus, exalta Jesus, e é por intermédio dele que oramos desde já agradecidos. Hoje à tarde, no meu tempo de oração, me vieram 3 palavras. Primeira,
desespero ou desesperado. Aflito é a segunda palavra. E agitado. Logo que eu separei, depois de fazer a refeição com a família, fui orar. E eu não delirei, não estava tendo nenhuma convulsão por ter comido. É porque o Espírito Santo falou comigo, algo que nesta noite Ele quer trabalhar e ministrar na vida de algumas pessoas. Este texto que eu separei, ele é tão atual, porque a gente vive em pleno século 21, com muitos avanços. Porém, eu noto que estamos cada vez mais agitados. E toda esta agitação tem trazido um prejuízo enorme para a alma humana. Neste texto, ele é tão autodidático. Ele fala sobre excelentes conselhos. Ele fala sobre levantar, fala sobre ver e fala sobre perguntar. O que é que este texto fala mesmo? Fala sobre levantar. Fale, levantar. Depois fala sobre ver. E terceiro fala sobre perguntar. É como se o Espírito Santo viesse aqui nesta noite e usasse a minha voz para dizer: pare e pense. Fique quieto. Faça uma pausa. Reflita. São sinônimos da indicação da palavra que hoje estamos lendo. O que estamos fazendo? Aonde você está indo? Qual será a finalidade e o resultado do seu modo de agir atual? A Bíblia está repleta de homens e parábolas contadas por Jesus que mostram exatamente isso. Homens que precisaram parar. Precisaram ouvir a Deus. E é tão comum, é muito sutil nós nos desviarmos, nós não irmos para o lugar aonde deveríamos ir. Levantar significa que entre tantas direções, aqui eu não posso deixar de acertar, é o lugar onde eu vou ouvir a Deus. Hoje pela manhã, aqueles que puderam participar aqui das reuniões de ensino e bases de fé, e uma reunião que está crescendo, mais de 100 pessoas estão aqui pelas manhãs, uma reunião interativa, uma reunião leve, sem nenhuma estrutura como temos a da noite, mas objetiva. E eu estimulo você a estar aqui aos domingos pela manhã, porque este é o lugar que nós precisamos estar. Domingo não é dia de outra coisa a não ser de crescermos na palavra, de ouvirmos a Deus, de crescermos uns com os outros. O salmista diz no Salmo 119, 59, voltei os meus pés para os teus testemunhos. O salmista estava dizendo, olha, embora eu saiba muitas coisas, eu decida muitas coisas, há algo que eu não posso deixar de fazer, me levantar e ir para o lugar onde Deus vai falar comigo. Jesus ilustrou a parábola do filho pródigo, tomando em si a consciência, ele disse, vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, vou ir para o lugar onde eu vou ouvir conselhos, direção, cuidado, proteção, direção.
Toda vez que você não se levanta, nós cometemos um suicídio espiritual. Nós nos tornamos parecidos com Esaú. Vamos por vezes em busca de alguma recompensa, passageira e transitória. Quando o Senhor vem a nós nesta noite dizendo: há algo que eu quero que vocês conheçam, mas para conhecer, vocês precisam se levantar, vocês precisam ver, e vocês precisam perguntar. Há tanta gente confusa, tanta gente sem saber o que fazer e para onde ir. Gente que está ao seu lado, gente que está aqui nesta noite, gente que é sincera, gente que é temente a Deus, gente que quer conhecer melhor os caminhos de Deus, mas gente que não está fazendo do jeito certo. Então nesta noite, eu venho para ajudar você e a mim saber que conselho Deus tem para a nossa vida. Quando eu me levanto para ir a um lugar onde eu vou ouvi-lo, lá eu tenho recebido palavra de Deus, orientação de Deus, direção de Deus. Se um lugar aonde você vai e eu não for este, nós estamos indo ao lugar errado. Se quando você vai à célula, lá não é um lugar onde você se levanta, vai ver coisas grandiosas, e vai poder ouvir a Deus, perguntando a Ele sobre áreas da sua vida pessoal. Ora, é um passatempo. E a célula existe justamente para um fórum pequeno, você se desenvolver, você crescer, você perguntar algo que talvez outros possam te responder. Mas o texto não para por aqui. O texto diz que nós precisamos nos pôr à margem do caminho, ver e perguntar. Mas ouça, precisamos fazer as perguntas certas. E a pergunta certa, segundo o texto que nos foi proposto, é perguntar sobre as veredas antigas, os caminhos. E não é qualquer caminho. Você pode tomar a estrada errada, e eu também, e desembocar num desfiladeiro. Você sabia disso, meu irmão? Você sabia disso, minha irmã? Que embora você seja uma pessoa com boas intenções, sincero, você pode errar, tomar o atalho. Deus não tem atalho para nós. Deus tem um caminho. E esse caminho está preparado para a igreja. Portanto, esse caminho é para cada um de nós. Quando o texto indica perguntar às veredas antigas, refere justamente aos caminhos antigos. Eu estou certo que muitas doenças espirituais, que hoje faz parte do chamado povo de Deus, é porque muitos não procuram estes verdadeiros caminhos antigos. É gente que está em busca de novidade, gente que quer cura superficial. Mas o texto diz para a gente ir procurar o caminho antigo. Jesus, Ele criou um novo e vivo caminho. E Ele pede para que eu e você andemos neste caminho.
As gerações não necessitam de novidades. É um equívoco. O que eu e você necessitamos é de coisas simples. E a gente vai encontrar simplicidade andando por caminhos simples, pessoal. A gente tem feito muitas vezes um quebra-cabeça, um labirinto, tentando achar o caminho. E deixa eu dizer para vocês hoje aqui, os caminhos de Deus são perfeitos, os caminhos de Deus são simples, não precisamos de nenhuma mega. Precisamos levantar, ver, perguntar: onde estão esses caminhos? Onde estão os caminhos para eu acudir a minha esposa? Aonde estão estes caminhos, Senhor, para eu acudir o meu marido? Aonde estão estes caminhos, Senhor, para eu resgatar os meus filhos? Aonde estão, Senhor, estes caminhos? E não estão nas novidades. Está na Escritura. Está na palavra. Toda vez que eu e você formos à palavra, nós vamos conhecer estes caminhos. Eu ouço constantemente. Hoje desesperada, uma mãe me procurou. Sua família vive um dos dramas mais terríveis, a enfermidade. Ela dizia: pastor, ore por mim, eu estou desfalecendo, eu estou desesperada. Eu orei por ela e eu disse a ela: nenhum mal te sobrevirá, nem praga alguma chegará à tua casa, nenhuma enfermidade vai consumir sua família, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar e para te livrar de todo o mal. Este é o caminho que Deus preparou, esta é a vereda antiga, não tem novidade, não precisa inventar nada, não precisa falar coisas bonitas. Cite a palavra, declare a palavra, e o Espírito Santo vai agir pela palavra, e o Senhor vai ser glorificado pela palavra. Cite a palavra, declare a palavra, este é o caminho. Portanto, este texto fala para parar, refletir, levantar, ver, procurar este caminho antigo, e conclui dizendo: depois que você encontrar esse caminho, ande por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O descanso é o segredo desejado pela humanidade. Você sabia disso? Quando você iniciou esta noite com Atos 3,19, Wagner, falando que pelo arrependimento o Senhor vai produzir tempos de refrigério, tempos de refúgio. Eu ali, no meu lugar, dizia: Espírito Santo, obrigado porque o Wagner está atento, está sensível à tua voz, para que eu continue falando aquilo que o Espírito deu a mim. Há um descanso, há um refúgio para as almas agitadas. Há um descanso, há um refúgio para os aflitos. Há um descanso para os desesperados. E não há outro lugar que Deus preparou para você e eu descansarmos do que a sua palavra e a igreja. É aqui, e não em outro lugar. É aqui. É aqui que eu e você vamos encontrar refúgio.
É aqui que eu e você vamos desfrutar do refrigério. Ouça. O descanso da consciência é o segredo desejado da humanidade. Pecado e sentimento de culpa são as raízes de todos os corações fatigados no mundo. Sabe qual é a causa, qual é a raiz? De gente agitada, gente desesperada, gente aflita no mundo. É exatamente porque o pecado é tão veloz, é tão atuante, que as pessoas entram em desespero. Os homens não estão sossegados, porque os homens não estão em paz com Deus. Saiba disso. As pessoas estão em desespero, porque não têm paz com Deus. O descanso para os cansados e oprimidos é uma das principais promessas da Bíblia, caminho que Deus preparou. Venham a mim, diz o mundo, e eu vos darei riquezas e prazeres. Venham comigo, diz o diabo, e eu vos darei grandeza, poder e sabedoria. Venham a mim, disse Jesus, e eu vos darei descanso. Qual tipo de descanso que o Senhor Jesus promete dar? Não é mero repouso do corpo, não é isto. É descanso do coração, da consciência, da mente. Descanso de afeto. Descanso do desejo desenfreado. Descanso vindo de um senso confortável dos pecados serem todos eles perdoados. Isto traz descanso. Quer saber o que traz descanso? São estas coisas. Riqueza não traz descanso. Se riqueza trouxesse descanso, eu era o homem mais descansado, e eu era o homem mais agitado, porque quanto eu tinha, mas eu trabalhava para manter o que eu tinha. Descanso revelado por Jesus, que traz reconciliação comigo. Ou seja, em Deus eu fui reconciliado com Ele. Descanso implantado no seu espírito e seu coração, testemunhando com o Espírito de Deus, que eu agora sou filho de Deus. Tem gente que não sabe a sua filiação. Tem gente que não sabe quem é. Por isso que o diabo atua. Descanso está ao alcance de todos os que estão dispostos a buscá-lo e recebê-lo. O homem pobre não é tão pobre que não possa tê-lo. O homem ignorante não é tão ignorante que não possa conhecê-lo. O homem doente não é tão fraco e impotente que não possa consegui-lo. Fé é simples, é uma coisa necessária para possuir o descanso de Cristo. Para você descansar, e eu também, é preciso fé, mas não uma fé humana, uma fé em Cristo. Portanto, alguém que está intimamente desejando o descanso da alma e ainda não sabe para onde se voltar, são os desesperados, os aflitos e os agitados. Se você tem sido acometido
na sua alma deste sentimento de desespero, hoje você pode entrar no descanso. Ouça isso. Se você vive em aflição, você precisa experimentar o descanso. Quando Heloísa Rosa compôs um cântico, e um dos cânticos muito felizes que ela compôs, dizendo: há um lugar de descanso e de refrigério em ti, essa nossa irmã estava certa. Ela não só cantou, mas ela recebeu a revelação disto, porque ela conclui na letra dela: e este lugar é no Senhor. Este lugar não é na sua empresa. Este lugar não é em qualquer lugar que você possa achar. Este lugar é no Senhor. Portanto, eu quero orar nesta noite por todos quantos estão aqui hoje se sentindo agitados. Agitados. Estão vivendo um momento de desespero. Desespero. Em alguma área da vida. Esta mãe que me procurou hoje estava desesperada. Desespero. Ou você pode estar se sentindo aflito ou aflita. Portanto, como esta igreja aqui é uma igreja que tem tremenda empatia uns pelos outros, ou seja, nós nos importamos com pessoas, a gente não pode deixar você sair com a sua alma aflita, ou desesperada, ou agitada. Se você se encontra assim, aonde você está, fique de pé um instantinho, por favor. Todos quantos estão assim, que bom que você está ficando de pé. Que bom. Desesperado. Foi as 3 palavras que na oração o Espírito Santo deu a mim. Desespero, aflição e agitação. Posso pedir uma gentileza para vocês? Vocês podem vir aqui à frente? Ouça o que o Espírito tem a dizer para vocês. Olhem para mim. O Senhor vai preparar descanso nestas áreas da sua vida. Ele disse-me para transmitir a vocês isto. Em tudo somos atribulados,
desesperados, agitados, afligidos, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Há uma grande orquestração de Satanás contra a sua vida. Deixa eu dizer isso para você hoje. Há uma grande orquestração do diabo para você desanimar. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Por isso que o Espírito Santo vem nesta noite falar com todos nós e com vocês especificamente, porque Ele vai cuidar da alma de vocês. Ele diz que em tudo nós somos perseguidos, porém não desamparados. Abatidos sim, porém não destruídos. E o Espírito disse ao meu coração o texto que eu vou deixar para vocês. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você ouviu nesta noite, sem que eu e o Wagner combinássemos, que entre a promessa, a luta, a promessa, há um intervalo, e ele disse para vocês fazerem o quê? Louvar. O mesmo Espírito vem nesta noite, através de mim, dizer para vocês que vocês devem ter o espírito da fé. Não é de fé, é da fé. Vocês estão me ouvindo? É o espírito da fé, que não é humano, é da fé de Jesus. O espírito da fé vai levar vocês a crer e falar, para que nestas áreas, desespero, aflição e agitação, a alma de vocês entre em descanso. Amém? Põe as mãos sobre o coração de vocês. Líderes de células que estão aqui, venham por detrás destes nossos irmãos aqui. Toque nos ombros destas pessoas, rapidamente. Saia rapidamente. Fique por detrás dele, detrás dela. Toque nos ombros desta pessoa. Alguém, por favor, Vanice, fique aqui com o Davi, para que a Neuza ministre aqui. Faça favor. Falta mais duas irmãs que eu preciso agora. Isto. Falta mais uma aqui. Falta mais uma aqui. Filha, dê a criança para alguém. Nádia, aqui para esta irmã. Agora vocês vão dar ordem à alma dessas pessoas. Agora vocês vão dar ordem à alma dessas pessoas. Quero que vocês agora ordenem a alma dessas pessoas. Façam isto agora. Façam isto agora.
Dê ordem à alma dessas pessoas. Diga agora. Diga agora. Diga agora à alma desta pessoa, aflita, desesperada, agitada. Diga isto agora. Entre no descanso de Deus. Entre no descanso de Deus. Entre no descanso de Deus. Entre no descanso. Dá ordem à alma agora. Diga a esta alma: o espírito da fé agora. O espírito da fé agora. Ministra a tua alma. Espírito da fé. Você alma, experimente agora descanso no Senhor. Sabe, amados, quero fazer um convite para você nesta noite. Você pode prometer uma coisa para mim? Pode? Sem saber o que eu vou pedir? Toda vez que você se sentir desesperado, aflito, agitado, você vai procurar seu líder de célula. Você vai procurar os auxiliares de célula. Você vai abrir o seu coração na célula e vai dizer: orem por mim. Olha, aqui não tem nenhum super-homem, nem eu que estou falando. Recentemente eu cheguei aqui, na última noite das primícias, e cheguei abatido. Cheguei afligido com uma série de situações. Falei isto para minha esposa, falei isto para o Wagner. E vocês que estavam aqui oraram por mim. Esta igreja precisa aprender a andar no caminho das veredas antigas. Este é o caminho de segurança, pessoal. Este é um caminho seguro para todos nós. Não é para você se esforçar, no sentido de, puxa, eu vou resolver sozinho, eu vou dar conta. Não faça isto. Não haja assim. Vá à célula e diga: olha, existe uma área que eu estou muito preocupado. Área da minha casa, meu casamento, meu trabalho, minha saúde, meus filhos. Eu não sei. Mas se você praticar o que você ouviu hoje, levantar-se, ver, perguntar: qual é o caminho seguro que o Senhor tem para mim nesta área? Você e eu vamos encontrar descanso para as nossas almas. Por isto, quero convidar você de pé, segurar nas mãos de quem está ao seu lado. Vocês que estão aqui à frente, segurem as mãos também. Isto, não, pode ficar aqui à frente, e os que estão atrás, deem as mãos atrás. Não precisa fazer nenhuma... Isto, assim. Nós vamos hoje ministrar este cântico aqui, uns aos outros. Nós vamos profetizar na vida uns dos outros. Nós vamos estimular a fé uns dos outros. E nós vamos encorajar uns aos outros. E nós vamos nos fortalecer uns aos outros. Amém? Vamos fazer isso juntos? Vamos juntos aqui então. Vamos lá, Arthur e Vinícius.
Promete para mim que quando você se sentir desesperado, aflito, você vai buscar ajuda. Esta igreja está definida no seu caminho, e este caminho não fui eu quem inventei, é o caminho da palavra, o caminho dos pequenos grupos, o caminho da célula, o caminho de abrir o coração, de dizer: ore por mim, preciso de oração. Esta igreja vai romper, porque você vai romper. Esta igreja vai evoluir, porque você vai evoluir. E as pessoas vão ser abençoadas, porque você está sendo abençoado. Amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pastor Wagner.